Olá meninas e meninos, voltei com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, assim como vocês viram no título, sim, elas voltaram. Pois bem, há um tempinho atrás eu gravei falando pra vocês que tinha dado uma infestação de pulga aqui no quintal de casa, mas que nós tínhamos comprado uns produtos e tal, e que tinha resolvido, certo? Mas há uns 2 ou 3 meses atrás voltou a infestação de pulgas, até mesmo porque aqui na nossa cidade estava numa falta de chuva muito grande e pulga gosta de lugares quentes, então, por não estar chovendo, o fundo de casa estava bem quente. As cachorras ficavam nos fundos de casa. Um belo dia eu fui lá no quintal, estava lavando roupa, fui colocar as roupas no varal e o meu pé ficou cheio de pintinhas pretas. Eu falei, nossa, será que as pulgas voltaram? Aí eu peguei, olhei mais de perto e sim, meu pé encheu de pulga. Aí eu conversei com meu marido, aí ele foi lá no fundo para dar uma olhada para ver como estava o fundo. E estava infestado de pulga. Aí olhamos as cachorras, elas começaram a emagrecer por conta das pulgas. Meu marido foi lá na agropecuária, onde ele tinha comprado o remédio da outra vez, comprou e jogamos nas cachorras. Lavamos elas, demos banho nelas, mas por conta delas ainda terem acesso nos fundos, elas ficavam cheias de pulga de novo, então não estava adiantando. Aí o que a gente resolveu fazer? Nesse meio tempo a gente também jogava nas cachorras e jogava nos fundos, tá? Mas mesmo assim, elas ainda ficavam cheias de pulgas. Então, o que a gente resolveu fazer foi isolar os fundos, colocá-las para frente, para ir tratando delas e tratando dos fundos. Enfim, meu marido comprou o remédio que ele comprou da outra vez. Não vou dizer o nome, até mesmo porque, enfim, não tem necessidade. Aí não adiantou. Demos aquele remedinho Next Garden para elas e não adiantou. Aí meu marido pediu para mim poder pesquisar, né, na internet produtos, coisas que a gente podia fazer, remédios caseiros, tudo que a gente podia fazer para passar nos fundos para poder resolver o problema das pulgas. Mas tudo que estava lá a gente já tinha testado e não tinha adiantado. Aí eu vi um rapaz falando, né, um post, uma pessoa falando do Botox. Eu não vou lembrar o nome de quem postou, eu não vou lembrar, mas se vocês colocarem aí Botox, vocês vão ver que tem um monte vendendo. Antes da gente comprar, eu decidi pesquisar, né? Até mesmo porque a gente não conhece, a gente não sabe, né? Então pesquisei aqui no YouTube e vi um canal de um rapaz falando sobre o Botox. E ele foi curto e grosso, gente. Eu até fiquei meio, uou, nossa, como ele falou assim. Mas enfim, foi bom ele ter falado do jeito que ele falou, porque eu parei para prestar mais atenção no que ele estava falando. E o que ele falou foi o seguinte: o Botox é bom, sim, ele é ótimo. Esse Botox ele é uso veterinário. Só os veterinários podem usar porque tem a quantidade certa, tem a dosagem certa. E ele falou que se não tomassem cuidado, podia levar a problemas piores com os animaizinhos. Então, decidimos passar somente nos fundos de casa, né? Porque para não trazer risco para as cachorras, porque elas não podiam lamber, não podiam fazer nada. E a gente passou da frente, aqui, de perto da janela, até os fundos. Eu deixei um vídeo passando aqui para vocês poderem ver como é que tava, né, a bagunça que meu marido fez, tirando as coisas lá do fundo, passando pra frente, passou um monte de coisa, antes de passar o Botox. Enfim, aí passamos o Botox, ele veio de um lado, eu vim do outro, e encontrávamos no meio, passava em tudo e tal, passávamos em tudo que tava pelo chão, e nisso fomos até o fim do quintal. Chegou no fim do quintal, passamos em tudo, tudo certinho, beleza. Viemos, batemos nos nossos pés antes de vir pra frente, passamos um pouco nas nossas pernas, né? E viemos pra frente. Nisso que viemos pra frente, olhamos no chão, tinha cheio de pulguinha pulando ainda. Meu marido falou, então, ó, vamos deixar até amanhã pra gente poder ver. Aí você vem aqui no fundo e dá uma olhada. Enfim, viemos pra dentro, entramos, tal, passamos o remédio nas cachorras e no dia seguinte eu fui no quintal. Cheguei no quintal, eu olhei no chão e o meu pé encheu de pulga de novo.
Então, resumidamente, o remédio não deu conta das pulgas que estavam no fundo. Então, meu marido pesquisou para ver algum outro produto para a gente poder passar e não tinha mais nenhum outro. Nesse meio tempo, eu vim aqui para dentro de casa, vim pesquisar e tal. Olhando na minha perna, tinha umas 2 pulguinhas. Aí paramos, olhamos e falamos: não, olha, não vai dar. Porque as pulgas entraram aqui dentro de casa, porque a gente olhava no vãozinho da porta, elas iam pulando para dentro. Então, quantas pulgas não tinha entrado de madrugada, a gente não tinha visto. Ou quantas pulgas não entrou quando a gente abriu a porta, a gente não viu. Enfim. Então, meu marido decidiu achar uma empresa de detetização. E foi a melhor coisa que a gente fez. Não vou dizer o nome da empresa de detetização que fez a detetização aqui em casa, até mesmo porque eu nem perguntei se podia dar nomes ou não. E meu marido entrou em contato com eles por mensagem e eles explicaram tudo que a gente ia precisar fazer. Se tivesse animais era para tirar, se tivesse crianças era para tirar, a gente tinha que ficar 3 horas fora de casa e tal. Explicou tudo direitinho. O que a gente fez? Levou as cachorras para casa da minha sogra, deixamos elas lá na casa da minha sogra. Viemos para casa, guardamos tudo que a gente não queria que pegasse, o veneno e tal. Foi basicamente o que a gente enrolou foi o travesseiro nosso das crianças, as nossas toalhas, né? A gente enrolou também tudo bonitinho e o resto deixamos eles passarem em tudo. Até mesmo porque a gente não sabia o que tinha veneno, o que tinha pulga e o que não tinha pulga. Então, um dia eles vieram, cobrimos o nosso aquário, o nosso gato ficou com a gente. Fomos para casa da minha cunhada, ficamos por lá. O gato foi com a gente. Então a gente ficou aqui até eles passarem tudo. Eu gravei um vídeo, eu vou deixar passando aí para vocês, do senhorzinho lá passando, né, o veneno em tudo. Ele passou em tudo lá fora e passou em tudo dentro de casa. Cobrimos tudo que a gente queria, né, que eles pedem para cobrir. Eles dão uma listinha de coisa que a gente tem que fazer e tal. Como tinha um aquário, cobrimos o aquário. Foi a maior bagunça, a maior loucura da vida. E fomos para casa da nossa cunhada. Ficamos lá por 3 horas, perturbando o juízo dela. Aí ficamos, na verdade, na casa dela por 4 horas. Aí a gente almoçou com ela. Nós chamamos a gente para almoçar. Almoçamos com ela, viemos para casa. Ficamos um pouquinho lá ainda, né? Viemos para casa para ver como é que tava aqui em casa. E o chão aqui dentro de casa tinha cheio de pintinhas pretas. Eu vou deixar esse vídeo passando aí para vocês. Como vocês viram, o chão estava cheio de pintinhas pretas, de pulgas que estavam mortas no chão. E no quintal tinha bastante pulga morta, mas também tinha uma ou outra que estava viva. Todos esses pontinhos que estão no chão são pulgas mortas. Tinha uma ou outra que estava meio bobinha por causa do veneno, mas a maioria estavam todas mortas. A gente achou, tipo, tá meio bobinha assim, sabe? Então a gente achou que o remédio ainda ia fazer efeito. Então ficamos tranquilos ali dentro de casa, limpamos, passamos pano. Dentro de casa não teve mais pulgas, mas passado 2 dias fomos no quintal e no quintal ainda estava com pulga. As cachorras, nesse meio tempo a gente já tinha ido buscar as cachorras na casa da minha sogra, elas já estavam zeradas de pulga, porque a gente conseguiu zerar elas, as pulgas delas. Acho que eu não falei isso, né? Mas nesse meio tempo, até o pessoal da detetização vir, a gente continuou passando o remédio nelas e demos fim nas pulgas delas, remédio e vinagre e banho. Fomos lá nos fundos para ver. Nos fundos ainda tinha pulgas, sério. Aquelas bem pequenininhas, bem miudinhas mesmo. Eu não lembro se eu deixei
aqui no celular. Se deixar no celular, eu vou deixar o vídeo passando de como é que tava os fundos ainda depois da detetização. Depois de uns 2 ou 3 dias da detetização. Meu marido encaminhou pro rapaz, né, que fez a detetização. Nem ele acreditou, sério, nem ele acreditou que ainda tinha pulgas no quintal de casa. Aí ele falou que ia entrar em contato com o pessoal, né, pra ver depois de quanto tempo que eles poderiam vir e jogar de novo o veneno, porque não tinha dado certo. Quer dizer, tinha dado certo, mas não tanto quanto a gente achou que seria, assim, ia acabar as pulgas. Aí, como tinha ficado só lá nos fundos, o que a gente foi fazendo? O que ele nos aconselhou a fazer. Ai, um passarinho, que susto. Passarinho. Ai, eu pensei que era um rato. Nossa, senhora, eu ia gritar. Mas enfim, calma. Falou pra gente ir jogando água, porque eles não podiam vir passar em menos de uma semana o veneno de novo, porque era bem forte o veneno, né, que eles tinham passado. E podia poluir, acho que é isso, poluir o solo, alguma coisa assim, eu não entendo nada disso, gente, desculpa. Mas que poderia prejudicar o solo do quintal, porque era terra e tal. Aí o que ele falou, o que ele nos aconselhou a fazer é ir jogando água, porque pulga não gosta de lugares úmidos, né? Então fomos jogando água. Jogava água da frente até lá nos fundos. Então estávamos tacando água, tacando água, tacando água. Aí passou uma semana, eles voltaram, né? A gente agendou para eles voltarem, eles voltaram e veio, o rapaz veio e tal. Eu não consegui gravar dessa vez, porque eles vieram com um produto um pouquinho mais forte e jogaram só lá nos fundos. Mas e aí, né? A grande pergunta: resolveu ou não resolveu? Eu conto daqui a pouco. Brincadeira, vou contar agora. Sim, gente, graças a Deus resolveu. Não tem mais pulgas lá no fundo. O que ele falou que aconteceu da primeira vez que ele passou, que passamos o veneno, né? Que eles passaram. As pulgas provavelmente botaram ovinhos que brotou. Então, as pulguinhas dos ovinhos que estavam explodiu, né? Abriu, as pulguinhas saíram e eram essas pulguinhas pequenininhas que estavam. Então, eles dão um prazo de 7 dias para poder. Os ovos demoram 7 dias, né? Para explodir e tal. Como a gente não sabia, né? Quanto, não tinha nem como a gente ter noção de nada, né? Então, eles deram esse prazo de 7 dias e voltaram e passaram de novo. E graças a Deus, gente, graças a Deus, acabou as pulgas do quintal. A gente pode ir lá mais tranquilo. Enfim, acabou as pulgas do nosso quintal. Graças a Deus. Mas e aí, né? As cachorras estão indo pro fundo, não estão? Como é que tá? Meu marido colocou as coisas no lugar. Quer dizer, na verdade, a gente foi tirando, né? Algumas coisas que ele queria jogar fora e tal, que não ia mais ter utilidade para ele. Ele foi vendo e tal, foi tirando aos pouquinhos para poder dar um fim na bagunça, né? E guardar tudo certinho, tudo no seu devido lugar. E não, as cachorras não estão tendo mais acesso nos fundos. É claro, uma vez ou outra, quando tá ventando muito aqui na cidade, que agora já tá mais friozinho e tal, tá ventando bastante na cidade, derruba, né, o portãozinho que o marido colocou ali. Às vezes elas vão lá no fundo, voltam, mas elas não voltam cheio de pulgas mais, até mesmo porque não tem mais pulgas lá no fundo, graças a Deus. Mas continuamos mantendo os fundos isolados das cachorras por conta da terra. O quintal de casa é terra, só a frente que é cimentado, mas os fundos tem bastante terra, então elas podem voltar de novo às pulgas se a gente não quer que isso aconteça. Então elas não estão mais tendo acesso aos fundos e as pulgas se acabaram. Se voltar de novo, eu volto e gravo para vocês. E com relação à garantia, ainda temos a garantia. Se a gente for lá no fundo e ver que ainda tem alguma coisa em outra, a gente pode ligar para eles e pedir para eles vir passar o remédio de novo. Até, se não me engano, até outubro. O dia certinho eu não me lembro. Mas acho que é até outubro. Ok? Então, é isso. Acabaram as pulgas, graças a Deus. Deu tudo certo. E um alerta. Se acontecer isso com vocês, não fiquem tentando caçar coisa para vocês poderem passar, remédio, enfim. Já vão direto para. Se vocês tiverem, né, como, porque não é barato, eu sei, não é barato. Mas se vocês tiverem condições, procure uma empresa de detetização, porque é a melhor coisa que vocês fazem, porque o barato, às vezes, pode sair muito caro. Foi o que saiu um pouco caro pra gente.
a gente colocasse na balança, se a gente ficasse jogando os remédios que a gente fosse achando, ia sair bem mais caro. A detetização compensou porque eliminou tudo de uma vez, de uma vez só não, entre uma e 2 semanas eliminou tudo. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar muito no gostei, se inscrever aqui no canal e de colocar aqui no comentário se vocês já passaram por isso, se não passaram. Enfim, as historinhas de vocês, se vocês tiverem para contar o que vocês passaram. E sempre, gente, respeitando a opinião dos outros, porque elas podem ser diferentes, não precisa ser igual a nossa. E tá tudo bem. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.